Saudações, meus amigos no Catãs. Já sabem, Doutor Teixeira. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Se ainda não és inscrito, vais começar já agora por subscrever e fazeres parte então da nossa família no Catãs. Já és inscrito, bem acha, meu amigo, continua aqui, que estamos aqui para abordar sobre o universo de conteúdos jurídicos. Prontos, hoje nós vamos falar sobre a interpretação jurídica. Vamos de uma vez por todas desconstruir e ajudar de forma muito simples, sem muita tecnicidade, a perceberes de uma vez por todas o que afinal de contas é a interpretação jurídica e como então aplicar para conseguir interpretar as normas. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos então para o nosso vídeo. Bem, meus amigos, quanto à interpretação jurídica ou à hermenêutica jurídica, meus amigos, vai ser nada menos do que buscar o sentido e o alcance das normas jurídicas. Ou seja, nós temos que entender que as normas por si só acabam não se explicando, porque são só letras, afinal de contas. Então é necessário que se aplique as regras da interpretação jurídica para conseguirmos perceber, afinal de contas, o que a norma quer dizer, para poder aplicar-se em um caso concreto e poder resolver-se este mesmo caso concreto em virtude da norma interpretada. Daí nós falamos de fazer-se uma hermenêutica jurídica, ou seja, fazer-se uma interpretação jurídica. Daí que disse, na verdade, que a grandeza do jurista não está em decorar as leis, mas sim em conseguir interpretar. Porque é por virtude da interpretação que tu vais conseguir perceber qual é o alcance ou que visa a norma interpretada. Ou seja, vais abrir um determinado artigo, usando as regras da hermenêutica, vais conseguir perceber qual é o alcance deste mesmo artigo para conseguir aplicar-se então em um determinado caso em concreto. Nessa perspectiva, de acordo ao ordenamento jurídico angolano, utilizamos aquilo que é a perspectiva tradicional para conseguirmos então interpretar as normas. Eu vou aqui aludir com vocês de uma forma muito simples mesmo, que possa então te facilitar a compreensão. No que diz respeito à perspectiva tradicional, encontramos quatro categorias ou quatro perspectivas que devem ser utilizadas na interpretação jurídica ou na hermenêutica jurídica para conseguir-se então buscar o sentido e o alcance da norma jurídica. Que falamos propriamente de quatro. Vamos verificar o objeto, o objetivo, os elementos da interpretação jurídica e os resultados da interpretação jurídica. Serão esses quatro elementos que serão utilizados para podermos então conseguir interpretar as normas. Primeiramente, quando nós falamos sobre o objeto, que vai ser o primeiro a nós a tratar, refere-se a nada menos do que a norma em si. O objeto vai ser sobre o que está a incidir a interpretação. Qual o artigo que estás a interpretar? Qual é o diploma que estás a interpretar? Este, neste caso, será o objeto. Quanto ao objetivo, vai ser, na verdade, o que visa a norma em si alcançar. Ou seja, quanto ao objetivo, vai ser o que a norma visa alcançar. Em palavras simples, é mesmo isto. Essas duas são as mais simples. Agora vamos para aquilo que são os elementos da interpretação jurídica. Meus amigos, no que diz respeito aos elementos da interpretação jurídica, há aqui uma separação, uma divisão. Encontramos aquilo que é o corpus e encontramos aquilo que é o espírito da norma. Esta parte é muito importantíssima e deves prestar atenção para compreender, porque vai te servir mesmo de base para conseguir, doravante, conseguir interpretar as normas jurídicas. Meus amigos, novamente, no que diz respeito aos elementos da interpretação jurídica, nós encontramos o corpus e encontramos o espírito da lei. Quando nós falamos do corpus, meus amigos, refere-se mesmo à letra da lei. Ou seja, tu quando abres qualquer diploma legal, encontras artigo tal, está escrito um determinado assunto, ou aborda sobre uma determinada questão. Aquilo é a letra da lei, ou seja, aquilo é o conteúdo da lei. Nessa perspectiva, vais entender como sendo corpus, ou seja, vai ser o conteúdo da norma, vai ser o que encontras no diploma legal, artigo tal, fala sobre isto. Essa é a parte do corpus, meus amigos. E por regra, a parte do corpus acaba estar ligando ao elemento gramatical, que vai ser mesmo o texto da norma.
Bem, o corpus, nesse caso, meus amigos, vai ser mesmo a letra da lei, que corresponde, na verdade, ao elemento gramatical, que falamos mesmo do texto. Por exemplo, vou abrir aqui o Código Civil, aleatoriamente, eu encontro, por exemplo, no artigo 946, a falar sobre a doação por morte. Isto aqui, meus amigos, é o corpus. Neste caso, é o texto que vai dizer é proibida a doação por morte, salvo nos casos especialmente previstos na lei. Isso é o corpus, meus amigos. Isso é o que encontramos na letra, que encontramos no conteúdo da norma, que está muito ligado ao elemento gramatical. Depois, encontramos aquilo que é o espírito da lei. No que diz respeito ao espírito da lei, vamos encontrar três elementos muito importantes que são utilizados para conseguirmos perceber o espírito da lei. Que estamos a falar sobre o elemento histórico, o elemento sistemático e o elemento teleológico. Abro aqui um parênteses rápido, meus amigos. Quanto ao corpus, encontramos o que? Encontramos o elemento gramatical, que é o texto da norma mesmo. Refere-se à letra da lei. Aquilo é o elemento gramatical, aquilo é o corpus. Agora, quanto ao espírito da norma, nós vamos encontrar aquilo que é o elemento histórico, o elemento sistemático e o elemento teleológico. Quando nós falamos sobre o elemento histórico, o que é que nós queremos dizer? Meus amigos, o elemento histórico vai ser querer saber as circunstâncias que levaram à criação daquela norma. Ou seja, buscar-se a altura, a fase, os motivos que originaram a criação daquela norma, para assim conseguir perceber o que visa alcançar aquela mesma norma. Daí de ser o espírito da lei, deve-se levar em conta aquilo que é o elemento histórico, querer saber as circunstâncias que levaram à criação daquela norma. Depois, vou aqui abrir um parênteses rápido. Depois, vou fazer aqui um exercício com vocês, utilizando estes elementos para interpretar um artigo. Depois, temos aquilo que é o elemento sistemático. O elemento sistemático está a dizer o que, meus amigos? O artigo em si que tu vais abrir para interpretar não se deve ser interpretado de forma isolada, ou seja, o artigo faz parte de um certo diploma, meus amigos. E o diploma, em consequência, faz parte de uma ordem jurídica ou de um ordenamento jurídico, para dizer que eles estão interligados, ou seja, é um sistema, é sistematizado, quer dizer que um não contradiz o outro. Por isso é que vocês veem que na pirâmide de Anskelsen há uma hierarquia. Primeiro a Constituição, depois vêm as normas ordinárias e todas estas acabam estando em sintonia com a Constituição, sob a pena de ser inconstitucional, nos termos do artigo 226 da nossa Constituição. Para dizer o quê? O ordenamento jurídico em si é sistematizado, ou seja, todos correm sobre um único fio lógico, ninguém contradiz o outro. Ninguém vem dizer A e o outro diz B. Então há uma sistematização. O que quer dizer que quando tu fores interpretar a norma, não deves o fazer de forma isolada. Deves querer saber, esta norma que eu estou a interpretar, este artigo que eu estou a interpretar, está em que diploma? Está no Código da Família. Então já sabes que incide sobre questões jurídico-familiares. Então não poderás tu pensar que no Código da Família encontras crimes, porque já consegues perceber onde é que se encontra essa norma. Então é mais ou menos sob essa perspectiva, de forma sistematizada, tu deves saber entender a norma onde está localizada, qual o diploma, e entender que ela é um todo, faz parte de um sistema que forma um todo. Então não deve ser utilizada a interpretação de forma isolada, querer puxar um único artigo para explicar um assunto. Então, nessa perspectiva, meus amigos. Agora, quanto ao elemento teleológico, o elemento teleológico vai ser a ratio legis, meus amigos. Ou seja, vai ser mesmo qual o pensamento da norma. Aquela norma foi criada para alcançar o quê? Aquela norma foi criada para atingir o quê? Aquela norma foi criada para resolver o quê? Isso aqui é a ratio, meus amigos. Isso é o espírito da norma. Então, agora importa eu dizer-vos, falamos sobre o corpus e falamos sobre o espírito da norma. E vimos que no corpus tem com maior incidência o elemento gramatical e vimos no espírito da norma o elemento sistemático, o elemento teleológico e vimos aquilo que é o elemento histórico.
Mas agora deves entender que todos esses elementos, tanto do corpus como do espírito da norma, devem ser utilizados de forma conjunta para poder então se fazer a interpretação. Não se pode querer pegar só o elemento gramatical para interpretar a norma. Não se pode querer só pegar o elemento teleológico ou histórico para interpretar a norma. Se deve pegar tanto o corpus como o espírito da lei para poder fazer a interpretação da norma. Quer dizer que forma um todo para poder então conseguir perceber o sentido e o alcance que visa então a norma jurídica alcançar. Agora vamos falar sobre a última perspectiva tradicional, que é quanto aos resultados da norma. Que nós poderemos ver que vamos encontrar uma interpretação declarativa, vamos encontrar uma interpretação restrita, vamos encontrar uma interpretação extensiva, vamos também encontrar uma interpretação abrogante ou revogatória, vamos também encontrar uma enunciativa, vamos encontrar também uma interpretação corretiva, vamos encontrar também a redução teleológica e vamos encontrar também a extensão teleológica. Neste caso, vou explicar-vos de uma forma muito simples sobre cada uma destas formas de interpretação para que vocês possam então perceber. E não esqueçam, aqui estamos a falar da interpretação quanto aos resultados. Vamos inicialmente voltar para aquilo que é a interpretação declarativa. O que visa ser, afinal de contas, a interpretação declarativa. Meus amigos, quando a interpretação declarativa vai ser, na verdade, quando a letra da lei acaba alcançando de forma adequada o que, na verdade, todos os outros elementos de interpretação visam trazer ou visam atingir. Ou seja, aqui estamos a falar que há uma clara conformidade entre o corpo da lei e o espírito da lei. Quer dizer que aí está tudo certo. O que está escrito no texto, que é a parte gramatical, é mesmo também o que o espírito da norma quer dizer. Quer dizer que o elemento histórico quer dizer isso. O elemento teleológico também quer alcançar isso. O elemento sistemático também quer alcançar isso. Então, aí será uma interpretação declarativa, sendo que o elemento gramatical, que é a letra da lei, acaba estando adequado àquilo que é o espírito da norma. Aqui vamos entender então como sendo uma interpretação declarativa. Depois temos aquilo que é a interpretação restrita. O que vai ser a interpretação restrita, meus amigos? A interpretação restrita vai ser quando o legislador tenha falado mais do que queria falar. Neste caso, estamos a dizer que às vezes vamos verificar que, na verdade, a norma acaba falando mais do que queria expor, porque estamos a falar que a letra da lei é o texto, é a língua portuguesa. E às vezes uma palavra acaba tendo vários sentidos. E percebe-se que às vezes passa um sentido muito mais amplo do que o legislador quis realmente dizer. E aí o que é que vai acontecer? Como a letra da lei, aquilo que é o corpus, acaba falando mais do que o legislador quis dizer, mais do que a norma quer alcançar, vai-se fazer uma interpretação restrita para então adequar o sentido e o alcance da letra ao espírito da norma. Ou seja, vai-se pegar, fazer-se o seguinte exercício. Vai-se ver o espírito da norma, o que é que esta norma quis dizer, de acordo aos elementos que já falamos, de acordo ao elemento histórico, de acordo ao elemento teleológico, de acordo ao elemento sistemático. Ou seja, vamos ver o elemento histórico. Vamos procurar saber as circunstâncias que levaram à criação daquela norma, que por consequência vai nos ajudar a saber se foi criada visando atingir o quê? Já ajuda. Vamos ver o elemento teleológico. Visava o quê? Visa alcançar o quê? Qual é a ratio? Qual é o pensamento da norma? Vai ajudar a poder determinar qual o sentido e alcance daquela norma. Neste caso, estamos a dizer que a interpretação restrita vai ser quando a letra da lei fala mais do que, na verdade, a lei quis dizer. Ou seja, estamos a dizer que a interpretação restrita vai ser quando o legislador falou mais do que queria dizer. Ou seja, falou mais e vai se fazer o quê? Vai se reduzir,
vai-se fazer uma interpretação restrita, vai-se restringir o pensamento para se adequar ao espírito, para dizer que o espírito, na verdade, da norma é o nivelador do que, na verdade, a norma quis transmitir. Depois, vamos então verificar aquilo que é a interpretação extensiva. A interpretação extensiva vai ser o inverso, meus amigos. Vai ser, na verdade, quando o legislador falou menos do que queria dizer. Ou seja, aqui o legislador acaba dizendo menos do que ele realmente quis alcançar, menos do que ele quis regular, menos do que ele quis acautelar. Então, aqui percebemos que a letra da lei acaba sendo muito encurtada relativamente àquilo que é o espírito que o legislador teve. Daí vai-se fazer o quê? Vai-se fazer uma interpretação extensiva na ideia de estender a letra da lei, na ideia de dizer ou trazer de forma ampla aquilo que o legislador quis apresentar, de acordo ao próprio espírito da norma. Então, a interpretação extensiva vai ser mesmo quando o legislador falou menos do que queria falar, então vai-se fazer uma interpretação de forma a estender o que o legislador deveria ter dito, adequando aquilo que é o espírito da norma. Vamos aos elementos, já falamos, histórico, teleológico, sistemático, porque vai ser a partir do espírito da norma que vamos perceber que ele quis falar isso. Vamos lá ver que criou-se uma lei que procura então acautelar aquilo que é a passagem de viaturas, passagens de moto, bicicletas, só que no texto da lei escreveram só deverá passar aquilo que são então os carros a motor, só deverá passar viaturas que funcionam a motor. Não pode passar bicicletas, ou seja, não refere que deve também passar bicicletas. Mas se for haver elemento histórico, vão ver que foi criado numa circunstância que queriam garantir passagens de todo o meio de transporte. Então, claramente, aí percebe-se que o legislador falou menos do que queria falar, sendo que foi criado numa altura que queria garantir-se a passagem de todo o meio de transporte, percebem? Então, aqui o legislador falou menos. Faz uma interpretação extensiva, buscando elemento histórico, ou seja, as circunstâncias que levaram à criação daquela norma, bem como buscar, por exemplo, o elemento teleológico, que é saber a raça, o pensamento da lei, consegue-se perceber que aqui deve-se fazer então uma interpretação extensiva, meus amigos. Depois temos, na verdade, meus amigos, aquilo que é a interpretação abrogante ou revogatória. A interpretação abrogante ou revogatória vai ser, na verdade, quando o corpus, neste caso a letra da lei, e o espírito da lei são totalmente incompatíveis. Não há aqui uma simbiose, não bate mesmo certo. Ou seja, o corpo fala uma coisa e o espírito fala outra coisa. É totalmente incompatível. E alguns doutrinadores angolanos, o maior exemplo que trazem para a nossa realidade de uma norma que poderá ser incompatível é relativamente às fontes de direito. Dado ao fenômeno colonialismo, ainda temos uma reflexão do Código Civil português. E no que diz respeito às fontes, ainda faz referência daquilo que são as normas corporativas. Só que as normas corporativas, nós já não temos organizações corporativas no seu verdadeiro sentido como sendo uma fonte. Então, na letra tem também as fontes corporativas. Só que, no que diz respeito ao espírito da norma, não há uma compatibilidade, não há, sendo que de forma sistemática, se formos a buscar, não há isso aqui, já não temos em sentido material as fontes corporativas, então uma incompatibilidade entre o espírito e aquilo que é o corpus da norma, buscando aquilo que é o elemento sistemático. Não esqueçam que eu disse que devem olhar como um todo, devem olhar o elemento histórico, as circunstâncias que criaram, bem como devem olhar o elemento teleológico. Nessa perspectiva, o exemplo que acaba sendo muito levantado acaba sendo este. Bem, meus amigos, depois temos aquilo que é a interpretação enunciativa. A interpretação enunciativa consiste em retirar da interpretação da norma certas conclusões que ela eventualmente permite. Daí, utilizamos argumentos lógicos daquilo que ela própria conseguiu extrair de uma autorização, se assim podemos dizer. Traz aqui exemplos como a fortiori, ou seja, vamos lá ver, meus amigos, vem esse exercício. Se a lei permite o mais, pressupõe dizer que permite também o menos. Vem esta lógica?
bem como se a lei proíbe o menos, pressupõe dizer que a lei também proíbe o mais. Então, são estas regras que acabam sendo utilizadas naquilo que é interpretação enunciativa, que a lei já te permite tirar certas conclusões. Vou dar-vos um exemplo. O Código Penal fala sobre a inimputabilidade em virtude da idade, que vai dizer que a responsabilidade penal só se adquire a partir dos 16 anos. Se o legislador ordinário disse que a responsabilidade penal só se adquire a partir dos 16 anos, quer dizer que quem tem 15 não pode ser condenado a uma pena de prisão? Quer dizer quem tem 14, quem tem 12, quem tem 10, quem tem 8, ou seja, acaba, em virtude das conclusões que ela nos permitirá, percebermos isso de uma forma lógica. Por isso é que podem utilizar os argumentos do a fortiori, a par, a contrário, que também já é uma aula que vai estar disponível brevemente cá no nosso canal do YouTube, para vocês perceberem mais sobre isto aqui, mas o assunto que nos trouxe cá ainda não é este, mas é, ou seja, a interpretação enunciativa vai ser mesmo quando a própria norma em si nos permite tirar certas conclusões da interpretação que fomos a fazer nela, porque ela simplesmente admite. Nesta lógica, entendemos como sendo uma interpretação enunciativa. Depois temos aquilo que é a interpretação corretiva, meus amigos. Quando a interpretação corretiva acaba estando muito mais ligada aos tribunais. Por que é que eu digo tribunais, meus amigos? Porque vai ser quando se verifica um certo erro diante daquilo que é a norma, no que diz respeito à sintonia entre o corpus e o espírito da norma, e faz-se uma devida correção. E o que acontece? Às vezes no tribunal, diante da apreciação de uma causa, o juiz pode perceber que há uma disparidade entre aquilo que é o corpus e o espírito da norma, e pode fundamentar e fazer a devida justificativa, e aquilo vira o quê? Uma jurisprudência. Estamos a falar que jurisprudência será o quê? Serão as decisões proferidas pelos tribunais, que na verdade, quando de outros processos, os outros juízes, quando tiverem um processo da mesma natureza, poderão consultar e poderão perceber então que o colega conseguiu então fazer uma correção em uma determinada norma quanto à sintonia entre o corpus e aquilo que é o espírito para resolver uma determinada causa, e poderão seguir como poderão não seguir, mas por via de regras acabam seguindo. Então entende-se como sendo uma interpretação corretiva. Depois temos as duas últimas, que eu espero que não nos faça confusão, que vai ser a redução teleológica e vai ser a extensão teleológica. Meus amigos, quanto à redução teleológica, consiste, na verdade, em reduzir daquilo que é a letra da própria norma certas questões que ela, na verdade, abordava ou enunciava de acordo com aquilo que é o elemento teleológico. E naquilo que vai ser a extensão teleológica, acontece o inverso. Vai ser quando se adiciona mais conteúdo naquilo que é a letra da lei, buscando atingir aquilo que é o elemento teleológico. Eu sei que vocês devem estar a perguntar, mas isso parece a mesma coisa que a interpretação extensiva e a interpretação restrita. Digo-vos já que não. Qual é a diferenciação, meus amigos? Aqui na redução teleológica e na extensão teleológica, a ponte ou balanço norteador é o elemento teleológico, meus amigos, a ratio. Nesse caso, aquilo que vai ser então o que a norma visa alcançar, a ratio legis, meus amigos, é que vai fazer com que se possa então afastar certa letra que consta na norma ou adicionar-se uma letra que falte na norma, visando atingir aquilo que é a ratio da lei, aquilo que é o pensamento da lei. Já quando nós falamos sobre a interpretação extensiva e a interpretação restrita, aí a ponte norteadora vai ser o quê? Vai ser adequar o corpus da norma ao espírito da norma, ou seja, aqui o corpus queremos colocar em sintonia, em conformidade com o espírito da norma. Então aqui a ponte norteadora entre a extensiva, a restrita, em relação à redução teleológica, a extensão teleológica, assenta-se nisso, meus amigos. E se gostaste da nossa aula, já sabes, Dr. Teixeira, seja bem-vindo à nossa família no Cotan, estamos aqui para servir-vos
Deixem sugestões de sumários que possa estar a complicar-vos. Deixem sugestões de mais temas que gostariam de ver ser abordados cá no nosso perfil. Subscreva a partir dos nossos vídeos, recomenda aos teus colegas, recomenda aos teus amigos para virem fazer parte da nossa família no Cotas, na ideia de podermos crescer mais, e mais, meus amigos. Então, sem muito mais assunto a tratar, obrigado pela tua audiência, obrigado por teres assistido na íntegra a aula, espero que tenhas conseguido perceber o que eu quis transmitir e estamos juntos até a nossa próxima aula.